Então, cidade do colonizado, provedora de genocídio, um lugar pichado, né? Eu fico pensando o que vocês devem imaginar que eu venho falar, né, desse teor de genocídio, obviamente o racismo também, né? E com essa questão envolvendo esses fenômenos e mais um fenômeno que é a pichação, que é o meu percurso trajetorial, intelectual, dissertativo e tudo mais. Mas isso aí eu vou conversando no decorrer da apresentação. Mas assim, essa ideia, né, o mini curso que eu estou dando aqui, é praticamente as aulas que eu dou para fazer a troca sobre o racismo dentro de alguns conceitos que é dentro da bibliografia oferecida do que eu passei para vocês, né, no resumo e tudo mais, né, que vai de Abdias, Fanon, o Achille, a Spivak e algumas outras também. Mas de tudo tem a minha relação com o racismo é sempre essa relação, dessa questão duvidosa, né? O racismo é algo que a gente fala, se você estiver num ônibus ou algum lugar público assim, você já vê que incomoda as pessoas, né? Ela fala, racismo, não sei o que, as pessoas já olham assim para você, racismo, né? Racismo é aquela palavra ou sei lá o que às vezes não é nem para ser uma palavra, não é nem para ser citada, porque é interrompida, porque é sempre anulada a existência. A dúvida do racismo, ela se dá na sua existência sempre, assim, né? Porque o racismo, ele nunca tem uma coisa por A ou mais B, ele sempre vem no sentido da encruzilhada do momento ali de um corpo por várias questões, né? De um ou mais corpos, né? Mas então, a primeira coisa assim que é importante dizer disso, que essas leituras, né, elas se encontram, mesmo que alguns não falem diretamente de racismo, elas se encontram nesse teor de pensar a coisa euro-americana, né, não mais como o epicentro. Não tem como você discutir o racismo com leituras que não vá pensar a provocação da Europa como o primeiro lugar do mundo, ou o lugar prioritário, ou o lugar das razões. Pensar o racismo é romper com isso, né? Pensar o racismo é quebrar a ideia da Europa como epicentro, né? O ocidental como epicentro, né? Isso é simples de falar, mas não é simples de pensar, né? Porque dentro dessa trajetória da Europa existem alguns mecanismos para ela se manter como epicentro, e o genocídio, de várias formas também, ele se dá nessa situação da própria inconstância da gente achar estranho isso, da Europa ser o primeiro lugar, né? Pode passar. Então, assim, fazendo a introdução, eu pego já o camaronês Achille Mbembe. Ele fala dessas maneiras contraditórias do ocidental. Ele fala que serve do ser e de sua manifestação no seu ser primeiro, ou ainda no seu próprio espelho, né? O que ele quer dizer que esse ser primeiro e o reflexo de um espelho, né? O primeiro e o reflexo é o branco, né? A imagem do branco, da ideia do ser branco. Então, o reflexo do primeiro, mesmo que este seja negro, será branco, pois o mundo dirá que, para ser o outro, deve sempre se parecer com o branco. Segundo Mbembe, a consolidação do ser primeiro acontece durante 3 ápices históricos, né? O roubo de corpos de homens e mulheres de África, né? O Atlântico, né? O tráfico do Atlântico, que se dá ali entre o século, quer dizer, se dá em várias formas, mas principalmente entre o século XV e XVIII. O acesso da escrita também no final do século XVIII.
é uma outra relação do ápice dessa manutenção do ser branco, e depois, né, dentro do teor da modernidade, isso vem com a coisa codificada, né, com a coisa do digital, que se dá na relação já do século XX, aí com os meios de globalização e tudo isso que vocês entendem e vivem, né? Só de olhar todo mundo aqui, como todo mundo tá vestido, como todo mundo se porta, a gente vive nesse meio de códigos que ele é instrumentalizado pelo complexo militar pós-imperial e tecnológico eletrônico, né? O genocídio, ele se dá nesse lugar, nesses três lugares, mas o genocídio, ele é declarado, né? A gente fala, pô, genocídio, tem um genocídio da população negra. Isso começa mesmo na modernidade, né? Porque nos outros períodos ele tinha coisas outras que interrompia as leituras de corpos que sofriam essa violência genocida. E esse conjunto, a momento conceito, tá? Eu vou estar sempre falando nesses momentos assim, dessas bibliografias. Aí, momento conceito, o primeiro conceito que o Achille Mbembe me passa nessa publicação, que é o Crítica à Razão Negra, é o vertiginoso conjunto, que são esses três momentos, né? E aí, dentro desse vertiginoso conjunto, em outras relações, tem uma indiana que se chama Spivak, né? Eu nem sei falar o nome dela direito, ou o primeiro nome, desculpa, mas, enfim, pode subalterno falar. É uma publicação muito importante para a gente pensar a colonização, né? Ela, como mulher indiana e tudo mais, sobretudo no campo feminino, é muito importante essa publicação. Mas tem uma pergunta no final do livro, né, na parte 4. O livro já começa com a pergunta, pode subalterno falar? Mas ela, no final, ela diz: o que a elite deve fazer para estar atenta à construção contínua do subalterno, né? E aí, dentro dessa relação, o genocídio, ele se dá por um mecanismo para manter esse poder, né? Toda essa que ela chama de elite. E aí, voltando um pouco dessa coisa do vertiginoso conjunto, dentro da diáspora, dentro do conflito dessas relações, o Mbembe, ele diz que é daí que nasce a ideia do devir negro do mundo, né? Que é o fenômeno que consolida a necessidade de repensar sempre a colonização na contemporaneidade, né? Pensar o ser negro é pensar a colonização, né? Porque o negro não pode ser, né? Não pode existir o negro. Daqui a pouco a gente vai se desdobrando com isso aí, mas é importante dizer assim direto mesmo, porque é isso, né, gente? A gente entende isso, né? A maioria aqui é negra, são pessoas negras, e essa é uma questão necessária para pensar o constrangimento colonial do racismo antinegros. Porque para existir a necessidade de homens e mulheres da pele não branca, para ter essa necessidade deles serem parecidos com o homem branco, né? Ou de ter a necessidade de ser agradável ao homem branco, porque nós negros, nunca vamos ser o homem branco, mesmo que a gente pense sempre que pode ser quem for, pode ver o que for, a condição do negro, ele não vai ser o homem branco. E dentro dessa relação de ser o branco, o conflito começa, né? O capricho da branqueidade, de quererem que nós sejamos isso e não aquilo outro que queremos, é onde está a questão do devir negro, né? Seja lá como for, né? Porque
essa relação do genocídio no pensar em ser branco ou pensar ser negro, a gente vê nos índices de violência, né, os dados que os maiores homicídios são com jovens negros, né? Então isso não se dá por menos, né? Se dá dentro de uma sistematização política mesmo, né? Aí, né, já pegando um pouquinho do Fanon, de tudo, assim, é difícil compreender essas questões que não tem um fixo, né? Não tem uma coisa palpável de fixar o pensamento. Mas o Fanon, uma coisa que pouca gente discute dentro da relação dele, né? Fanon é isso, né? Martinicano, lutou guerras, né? Martinica foi colonizada pela França e tudo mais. Mas a primeira coisa que o Fanon fala, que é na sua grande publicação, né? Uma das, né? Que teve duas, né? Mas a primeira, que foi o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala da vergonha. Porque quando você não pode ser algo que você quer e você tem que ser aquela outra coisa, há uma forçação de que vai causar alguma coisa em você, e essa coisa é a vergonha, né? Aí ele fala o seguinte: fazer com que as pessoas se envergonhem da própria existência, sim, levá-los a tomar consciência das oportunidades que desperdiçaram, da passividade que demonstrarão em situações onde justamente teria sido preciso, tal qual um espinho, enfiar-se no coração do mundo, forçar, se preciso for, o ritmo do coração do mundo, deslocar, se necessário, o sistema de comando. Em todo caso, seria preciso, com determinação, enfrentar o mundo, né? E aí, essa coisa quando ele enxerga o semelhante e o não semelhante, é um momento que o Fanon fala do objeto do seu estudo, né? O objeto do estudo do Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas é permitir o homem de cor compreender, com a ajuda de exemplos precisos, as causas psicológicas que podem alienar seu semelhante, e ao mesmo tempo ele também pega o objetivo central, que é tornar possível um encontro saudável entre o negro e o branco, né? Mas o que isso tem a ver com a vergonha? A vergonha é essa coisa de pensar o negro, ele joga para dentro da coisa da psique, né? Ele não, do tom da pele diferenciar os seres humanos, ou melhor, o tom da pele dizer o que é o humano, né? É onde acontece a vergonha em Fanon, né? Pensar a vergonha é pensar o racismo, e quando acontece o racismo, não quer dizer que ele tem quem sofre o racismo tem a vergonha, e quem faz o racismo não tem a vergonha. A diferença entre aí é um grifo meu, né? O que eu entendo em Fanon é que a diferença entre a vergonha do envergonhado e a vergonha do envergonhador é que o envergonhado, ele tem a oportunidade de se constranger, né, com aquela vergonha que causa uma angústia nele, e dessa angústia ele tem essa coisa de criar a determinação de enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo é levar a vergonha, e levar a vergonha por constrangimento, dizer que o racismo existe. O racismo não existe. Como é que o racismo existe? Não sei, mas ele existe. Então não existe. Não, se a pessoa está falando que existe, está sentindo alguma coisa, é a vergonha. Então é esse negócio que o Fanon pensa, esse negócio que é pouco explicável, né? Ou de difícil compreensão. E quem não compreende a vergonha, quem não leva a vergonha, acaba transformando essa angústia, né? Quem é racista, por exemplo, isso acontece muito com o racista, mas também acontece com quem é racializado, né? Mas sobretudo com o racista, colocando um racista em xeque, o racista, ele pega a vergonha
e ele transforma a angústia não em um constrangimento, mas em um desdém, né? Não existe racismo, né? Deixa eu ver aqui essa parte, né? Assim, e aí o Fanon também, como é que ele pensa esse negócio da vergonha? Através da linguagem, né? A linguagem como a primeira ferramenta colonial, né? Falar para o mundo é existir para o mundo. Falar para a linguagem do colono é existir no e para o mundo do colono. Então, essa ideia, por exemplo, de não levar a angústia racista, né, de encarar a vergonha racial enquanto algo nada, é você fazer o quê? Do desdém, simplesmente seguir a linha que já está estabelecida no mundo, a partir do falar, né, da linguagem. E aí dá os exemplos lá com ele, né, na França, ele andando na rua, né, olha mamãe, um preto, né, uma criança olhando para ele, o menino treme porque tem medo, eu tremo porque eu também tenho medo, né, eu tenho medo do menino de ter medo de mim, e essa coisa em Fanon é bem difícil, né? É uma coisa que dá um nó no estômago para qualquer um que tenha a disposição da vergonha, senão não vai dar. E aí, esse cara tá falando aqui pra caramba, não é nada. Sei lá, Hannah Arendt falou isso do Fanon, né? Hannah Arendt, que é uma senhora importante para pensar a violência, né? Foi importante em algumas publicações, mas foi bem racista, porque a angústia de Fanon, para ela, foi um desdém, né? E aí, quando falamos a língua, né, eu estava falando isso, aceitar essa coisa do colono, né? Aí, para tentar explicar melhor assim, eu queria pedir a ajuda de vocês uma coisa assim. Eu acho que não vai doer não, só um pouquinho, tá? Eu vou assim perguntar 3 coisas para vocês, né? Vou pedir para vocês se manifestarem com os braços agora. Quem já sentiu vergonha, essa vergonha que eu estou falando, né, em algum momento de convívio na cidade, não precisa ser do Rio de Janeiro, mas em qualquer cidade, qualquer lugar que vocês estejam, vocês já sentiram? Quem sentiu vergonha agora, levanta o braço esquerdo. O esquerdo. Não abaixa não, tá? Fica com ele levantado. Quem sentiu, né, ouviu, assim, nesse momento de vergonha, alguma frase do tipo: eu estou fazendo apenas meu trabalho, levanta o braço direito, por favor. Quem nessa vergonha, não abaixa não, hein, fica com os 2 braços, hein? Quem nessa vergonha se sentiu sozinho ou sozinha, né? E preferiu ter aquela ideia do deixar para lá, abaixo dos 2 braços. Você sempre segura com a sua vergonha, sempre com constrangimento? Você, com os 2 braços? Legal, é isso. No meu caso, isso bem maneiro racionais, ele diz: um negócio que não tanto racismo, é inteligência e um cruzado de direito. Então, o negócio nunca passa limpo. Muito bom, muito bom. Vamos, palmas, por favor. Então, que bom. A gente, assim. Perfeito. Eu esqueci de pedir uma coisa. Eu nem comecei ainda. Parece que eu comecei, mas eu nem comecei a falar ainda, gente. E olha como é que tá. É difícil mesmo. É difícil. Legal. Obrigado, assim, por
por ter essa disposição e tal, mas eu ia pedir para vocês no início, e eu esqueci, para vocês, dentro de questionamentos e esse tipo de coisa, quem quiser também, né, falar no final, que a gente vai ter muita coisa mesmo para trocar, e eu quero falar em 1 hora mesmo aqui, até em menos, para tentar ter mais troca do que a minha fala propriamente aqui. Muito bom. Muito bom, mas dentro da situação, né, que vocês entenderam. Eu ia até fazer outras 2 perguntas, né, tipo, tem 2 assim simples. Quem conhece alguém ou quem já sofreu uma batida policial, levanta o braço. Pode abaixar o braço, por favor. Agora sim, quem conhece alguém ou já foi preso? Que já foi preso ou se já foi preso também. Aí, eu estava em casa, a polícia chegou, prendeu meu irmão, e na hora que eu cheguei, eles já saíram, tipo, me pegando também, e falaram, vamos, entra comigo. Tipo assim, meu irmão botava droga lá em casa, então eu nem sabia, não fazia nem nenhuma ideia disso. Chegou lá, o policial achou a droga e me levou junto, tá ligado? Como se eu fizesse parte também daquele movimento ali. Aí eu fiquei um dia no porquinho, então, tipo assim, imagina que eu fico tentando imaginar o Rafael Braga, ele tá mó tempão e eu tipo, sei o que ele eu tô imaginando o que ele tá sentindo lá, cara. Pois é. Tá mesmo fora agora. É isso, né? Ele está sentindo muitas coisas. Dentre elas, eu aposto que a vergonha é uma, né? Tipo assim, é ruim porque eles não perguntam, eles só te levam, te batem. Tipo, cara, eles me jogaram água dentro do porquinho, não tinha nada a ver com a história. Tá ligado? Então é complicado. Então, pode passar, por favor? Aí, acho que agora começa o papo, né? Acho que agora a gente... Não, porquinho é uma cela provisória que eles chamam dentro da delegacia. Aí a linguagem aí, ó. Muito bom isso aí. Segura no porquinho. Segura o porquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar ao porquinho. Essa coisa é importante para a coisa da linguagem Fanon. Agora sim, tá aí, ó, linguagem, porquinho também. Eu peguei 2 frases para pensar essas imagens aqui, que é uma frase que certamente parece que não, mas a meu ver, dentro dessa coisa da linguagem, eu pensando com o Fanon, eu falei, cara, essas frases são as mais racistas do Brasil. Essas 2 frases. Tudo agora é racismo, que é uma pergunta. Essa frase é muito racista, muito racista. E essa frase também, que é muito racista. Mais racista, a meu ver, mais racista do que? Preto, macaco sujo, maconheiro, tudo. Vai pro rodô, pá, vai pegar porquinho. Propaganda é a alma do negócio. Porque tu deu sorte, cara, porque podiam te colocar na capa do Meia Hora, entendeu? E você ser o... Qual a favela que tu mora? Eu moro lá perto da Chatuba. Você ia virar gerente da Chatuba geral, tá ligado? E aí você ia, pegar a maior parada nas costas, se pá, tipo assim, nada a ver e Rafael Braga, né? Como você falou, pois é. Então, assim, propaganda, né? Eu falei isso ano passado lá tinha algumas pessoas até aqui nesse debate, no debate do filme do Menino 23 e tal, também tive a honra de estar lá, né, na mesa com o Rafael dos Santos, Rolf Manunga e tal, e aí eu falei assim, é isso, né, a gente é um número. Essa coisa da manutenção da pergunta das PIVAC, da elite, a gente é um número. Menino 23, 111 tiros, o nome do coletivo era 111 e tal, né, que me chamou lá para o debate. 111 tiros, né, quanto vale é por quilo, né, essa coisa toda, e pá. Então, assim, aí tem esses constrangimentos aqui, né. O cara, o Luciano Huck, o comercial do Luciano Huck, a marca do Luciano Huck também, né, da reserva, do preto de ponta cabeça, isso foi ano passado, no novembro do ano passado. O nosso amigo Fernando Holliday, os camaradas, o recente agora do metrô,
né, a propaganda do metrô, e teve um aqui, um pouco antes da massificação da UPP, eles começaram a dar do Loren, né, dessa posição, a mulher preta que na Avenida Brasil tinha isso aqui, tá ligado? Essa parada aqui em 2010, 2011. Pode passar. Aí, seguinte, o negro é corpo essencial para a engrenagem moderna, o livre de sobressaltos, pois abraça sua condição de sujeito solúvel e descartável para repor a junção que lhe é constantemente feita, tornar-se o outro. Quem é o outro? O espelho, o reflexo do espelho. Quem é o reflexo do espelho? O branco, né? É por isso que todo mundo abaixou o braço aqui, todo mundo levantou o braço e abaixou o braço aqui, porque a gente teve essa coisa do solúvel, né? Nas propagandas que você colocou antes, eu acho que é equívoco sempre se colocar no papel da vítima e não como papel do próprio ator. Pelo seguinte, você tem o Fernando Holliday, você teve a própria a modelo que se sujeitou àquela situação, e também tem outros papéis, como a própria questão do papel higiênico negro, que chama lá do... E vai ter mais, vai ter mais. Você chega e falar que o branco te oprimiu, ok, mas a nossa situação de aceitar por apropriação, então de ser ator, você questionar, eu vou fazer... Sim, não, mas é isso que o guarda essa pergunta aí, mas aí já pegando, sem responder ela de uma maneira, né? Primeiro que não tem resposta. Né? Quem dá uma resposta para isso aí, camarada, você está falando, que é importante, é exatamente isso que o MBM fala quando ele diz do sujeito solúvel e descartável, né? O Fernando Holliday, por exemplo, ele é nitidamente um neurótico, como nós todos somos, né? Todos nós somos. O racismo é traumatizante, nos torna neuróticos, mas a neurose dele é aceitável pro agrado branco, como eu disse anteriormente. E aí começa o game, né? Disso que você falou. O que eu estou trazendo aqui hoje é antes, é a vergonha. Dá vergonha de olhar um preto assim, né? Eu pensei, qual a imagem que eu vou colocar? Eu pensei em várias assim, eu vou colocar uma do Holliday. Quando eu botei no Google Fernando Holliday, a primeira imagem que veio foi aquela, volta um pouquinho, foi essa da propaganda dele política, que ele é vereador eleito, né, em São Paulo, com isso aqui. E o detalhe disso tudo, que parente preto, ele é gay também, né? E aí ele é contra ele de várias formas, ele se odeia, né? Ele se odeia. Vamos chegar lá, pode passar, por favor, vamos chegar lá. Anota aí que a gente vai levando, né? Aí o interessado, né, me interessa assim por essa coisa, porque eu penso essa coisa do outro, na coisa da não linguagem do fenômeno da pichação, né? E aí eu penso o racismo dentro desse fenômeno, né? Isso aí, né? Aí tem uma lei da anti-pichação e tudo mais, tem algumas, mas essa é a nacional. Pichação é um crime, e dentro da minha leitura eu não falo que pichação não é crime, é um crime, eu estou trabalhando com bandido mesmo, e eu não faço uma pesquisa sobre pichação não, eu faço né? Eu vou lá, troco ideia com eles e tal. Mas a pichação é isso também, tem uma confusão, porque a pichação é um fenômeno brasileiro, unicamente brasileiro, ele não existe em outros lugares do mundo. As grafias urbanas é um fenômeno mundano, sim, mas a pichação é brasileira, né? E dentro desse teor brasileiro, ele tem essa coisa do território, né? De pensar algumas coisas e tal, mas de tudo, o que me interessa dentro do campo da pichação é porque ela é uma prática que, pegando o Fanon, poderia ser aquela ideia do Estado quando convida o povo a sentir o desejo de aniquilação, né? de carregar o sangue no ar. O Fanon fala isso na página 52 dos Coordenadas da Terra, né? O sangue no ar, de ter aquilo que é apreciado, a destruição, de aniquilação, de acabar. O universo da pichação, o devir pichador, ele se dá nessa disposição de ser aniquilado. É muito doido, porque
tem a pena, como me dizem, é leve, quer até aumentar para cadeia mesmo e tal, tudo mais, sei o quê. Mas a pena é leve, mas bota o vídeo, por favor. Vai aparecer aqui na pasta, né? Tá na pasta. Porque assim, apesar da pena, aí vídeos, esse aí, vai, pichadores fizeram mal, por favor. Eu vou falando com vocês aqui, a pena de 3 a 6 meses, multa, aquela coisa toda que leva ao... Pode apertar o play. Ah, foi. Tá meio escuro, né? Se pudesse apagar, se não dá, não... E tem som também. E aí o pichador ele tem isso, mas tem essa coisa do sangue no ar, né, que o Fanon fala. Porque acontece situações como essa do vídeo, que é rotineira na vida de quem picha. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu também nem me liguei, cara, desculpa. Pra ter... Mas só o som, bota o som, não tem problema não. Não tem problema não. Padrão, tira o boné. Aí, na cara. Começa. Pichador, é isso aí, ó. Vai ficar igual combate. Isso, cabelinho pra ficar legal. Esse jet não tá muito bom não, né? Tá acabando? Não. Vai, na cara. Você pinta ele. Na cara. Isso. Agora, ó. Meio shortinho. Na bundinha. Pra prender. Nunca mais pichar. Empurra lá com o Samba canção. Vira pra cá, pô. Isso aí. Bunda. Tá bom, vou esculachar muito não, vou botar no cu não. Só na bunda. Ótimo. Olha pra cá. Isso aí. Isso. Muito bom. Picha ele também, mano. Tá te zoando, pô. Picha ele também, essa porra. Isso, porra mesmo. Você gosta de pichar? Dá um tapa na cara do Bota outro, seu cara. nome aí na camisa dele, pô. Cadê o nome? Tu picha aí. Tá bonito, pô. Aí. Muito bom. Agora, otário, toda vez que eu ver esse picho, eu vou atrás de você. Se você pichar minha casa, eu vou te matar. Então, é isso, né? Vocês entenderam o que é o teor do vídeo. Eu só quis... peço desculpa, assim, que é um vídeo pesado. Vai ter outro mais pesado ainda, já avisando. Mas é o cotidiano da vida do pichador. E aí, não sei se vocês conseguiram ver ali direito, os meninos negros, bem jovens, parece não ter nem 20 anos de idade. E é isso, né? Não vou esculachar não vou pichar no cu. Vídeo de menino tendo o cu pichado, tendo a bunda pichada, sendo espancado, sendo escalpelado, sendo um bocado de coisa. Live stream, tava ali, ó, o selo live stream, tá ligado? Windows, Nike, vertiginoso conjunto, né? Que o Achille Mbembe fala, né? A modernidade, ela é contempladora desse sangue no ar, que o Fanon fala também, né? E a pichação, ela é um fenômeno dessa modernidade, desse devir que eu falei de inconstância, de enfrentar esse perigo constante, mas dentro do teu moderno, né? Pode passar.
Aí o Fanon, ele fala o seguinte, né, nos Condenados, que os momentos de colapsos sociais, o povo admite sua capacidade revolucionária nos conflitos advindos da vida coletiva. Essa vida coletiva seria aquilo que muitas leituras reduzem à massa, né, o lugar onde está o povo, ou seja, o lugar do trabalhador, que é tratado como bandido, né? É aquela ideia a gente vê muito em samba, né? Não, samba, funk, no rap mesmo, né? Não, sou trabalhador e tal, né? Tem que falar que é trabalhador porque está sendo tratado como bandido, né? É o mesmo lugar do bandido. A massa é o lugar do bandido. Aquele que em combate singular, aí as aspas, né, Fanon, né? Aquele que, em combate singular, sucumbe depois de matar 4 ou 5 policiais, aquele que se suicida para não denunciar os seus cúmplices. O tratado como inimigo público número 1, ladrão, crápula, depravado, o que age exclusivamente contra uma pessoa ou o bem colonial. E são para o povo os heróis, pois com eles o processo de identificação é automático. O Fanon, essa é a ideia de bandido no Fanon, né? Entre a página 52 e 53 do Pele Negra, Os Condenados da Terra, ele troca essa ideia, e que me remeteu à minha pesquisa, a vida pichadora, que é vista nesse lugar do povo e se posiciona nas relações bandidas. Mesmo que os pichadores sabem que estão cometendo um crime e fazem. E para além disso, sabem que pode acontecer isso com eles, e eles mesmo assim fazem, né? Só que aí essa coisa da pichação é importante dizer. Aí eu peguei 2 exemplos aqui que ela se dá em significação própria, né? Apesar de todos os lugares que o pichador ele tem esse teor de genocídio, né? A característica de genocídio da vida pichadora sempre tem em todo o Brasil, mas a pichação ela muda muita coisa também diante de território, né? Estado, lugar, rua, né? Aí eu dei 2 exemplos aqui. Peguei o Tora, que é um pichador de 40 ele tem 52, eu acho, né? 52 anos, e essa pichação que eu não sei quem foi que fez, mas é uma pichação lá de Belém, que eu fui apresentar um trabalho lá, eu vi lá em Ver o Peso, numa encruzilhada lá na esquina, eu vi numa igreja barroca essa pichação. Eu falei as coisas do Tora, ele tem 40 anos e tal, a relação da pichação é juvenil, mas ela é juvenil público, não por idade, né? É aquele jovem que continua com 40 anos de idade fazendo coisas de jovens, assim, né? O Tora mesmo, ele é minha liderança de bate-bola, né? Que eu sou de uma turma de bate-bola, Legalize, lá de Rocha Miranda, ele é uma das lideranças, né? Da Legalize. E aí também tem essa coisa que eu mostrei para vocês um pouco, né? A pichação escreve com CH, mas mais de técnica mesmo. Mas eu botei X porque a maioria dos pichadores parecem escrever com X, e aí eu aposto nisso, que a maioria escreve com X, eu escrevo com X também. E além do X ser maiúsculo, assim, né? Destoando da palavra pichação, porque eu me comprometo ali com a leitura que eu acho interessante, que é do meu orientador, do Gustavo Coelho, e que ele se inspira no Máximo Canivati, né, que foi a bibliografia que eu dei lá, pensar cultura extrema e tal, é um bom livro, que é um antropólogo, e essa ideia também do Charpie com X e algumas coisas do Charpie, não, desculpa, eu estou atropelando já, e eu fecho com a ideia do Rio de Janeiro, penso cidade do Rio de Janeiro, pichação, que aqui é chamado de Charpie, né? Que é a palavra pichar ao contrário, e a nomenclatura a partir da capital, da ideia dos pichadores do Rio de Janeiro. E aí tem 2 publicações, né, que pensam bem, assim, eu acho interessante para quem se interessar, que é o Rio de Riscos, que foi um livro de um próprio pichador, que é o Nuno DV, ele é pichador, rapper também, daqui da ilha,
parceiro, e o Edu Gustavo, que é o Deixa os Garotos Brincar, que é muito interessante também, para pensar inclusive em educação, né, que é a tese do doutorado dele. E o Gustavo, ele fala uma coisa do agir, né, da pichação, que acontece de uma maneira indecifrável para quem não está próximo desse universo, né, e isso acaba criando um vão, né, entre o fenômeno e as certezas sobre o fenômeno, né? Quem é pichador ou quem vive no meio urbano, né, da rua, essa coisa toda aqui no Rio de Janeiro, né, malandragem e tal, pode até não gostar de pichador, achar repugnante, mas tem uma ideia ali, mais ou menos, de, por exemplo, a palavra Sharpie não é estranha para ele, né, quem é da rua e tal, isso aqui. Mas o vão, né, para quem não entende, para quem não quer entender, ele se dá nessa coisa acaba que o pichador, ele vira, o Gustavo fala, né, que ele vira uma espécie de imã da violência, porque o pichador, ele prioriza o corpo, né, e quem prioriza o corpo é fraco, ele se dispõe a ser fraco, e ele se dispõe a ser fraco para ficar forte, né? A gente vê muito esse elemento da priorização do corpo nas ações que não giram em torno do Ocidente, né? Muita coisa na cultura afrodiaspórica, né? O que é Exu, né? Se não isso, né? A coisa do corpo, vida, tem morte, a morte faz parte dessa vida, o sistema encruzilhada, né? E aí até dando mais assim, boa publicação que vai sair agora, que é outra tese de doutorado, que é a do Luiz Rufino, que ele fala da pedagogia da encruzilhada, né? Pode passar, por favor. O Fanon, ele fala o seguinte, assim, o problema da verdade deve também reter a nossa atenção. No seio do povo, a verdade sempre pertence aos nacionais. Nenhuma verdade absoluta, nenhum discurso sobre a transparência da alma pode esboroar esta posição. A mentira da situação colonial, o colonizado responde com a mentira igual. O Fanon está falando, né, daquela ideia de verdade a partir da fala do colono, né? E essa verdade ela omite, né? E aí nas minhas leituras de pichação, segue por aí. A partir da verdade do colono, da verdade colonial, do que é a pichação, é um crime, é repugnante, é sujeira, beleza. Mas e com os pichadores? Aqueles que se dispõem a ser fraco para ser forte, para sair à noite de madrugada, pegar o seu dinheiro, né, que pichador trabalha ou arruma dinheiro de algum jeito e vai lá pichar para, né, sofrer isso aí. Eu mesmo tive uma situação no campo, tive duas. Uma a gente correu tranquilo, outra um cara puxou um 38ão pra gente, assim, Madureira, madrugada e tal. E a gente correu, pichador e tal, e a gente conseguiu correr. É bem tenso, assim, né? Muitas mortes e tal, e é daí que eu trabalho a ideia da minha hipótese, até dentro da minha pesquisa, que a partir da ideia do genocídio brasileiro, né, sendo a maioria de jovens negros, eu trabalho a hipótese, sendo a pichação uma cultura do popular, aquele que é periférico e tudo mais, ou seja, o lugar do negro, eu penso que a maioria dos pichadores do Rio de Janeiro são negros, ou seja, são aqueles prestes a qualquer momento infelizmente, tá nesse número aí, né? Virar um menino 23, virar um 111, né? A coisa aí que a gente está trocando da elite, da manutenção da elite. E aí, dentro dessa ideia, no Brasil e tudo mais, tal, pichação, uma verdade, essa verdade que o Fanon está falando, do colônia e tal, a verdade é que a pichação é mais repugnante, é mais asqueroso, é mais crime do que você matar 18 pessoas numa tragédia ambiental. Aí fala, pô, esse moleque tá falando besteira aí. É assim, o pichador é muito mais demônio do que essa Marco, que foi a da tragédia da Mariana, porque no mesmo estado
que não teve nenhuma passagem na polícia, os diretores, quem estava responsável lá pela Samarco na época, não aconteceu nada. Na verdade, nem desastre ambiental o crime de Mariana foi. Tiraram esse ano. Né? Então, tem 2 anos a tragédia e tal. E no mesmo ano que já estavam querendo limpar o nome da Samarco, foi o ano que prenderam o Goma, que é um pichador lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Prenderam ele e deixaram ele na cadeia mais de 6 meses, acho que foi 9 meses e alguns dias. E ele, numa mesma situação do Rafael Braga, está com tornozeleira, né? Numa situação parecida, não na mesma, mas não igual, né? De ter sido preso por nada. Porque a pichação da Igreja da Pampulha, que foi essa aqui, né, o monumento, não sei o quê, nem foi ele que fez, esse nome aí nem é dele, é de um grupo dele, né, da sigla dele, do menino da sigla dele, mas prenderam ele porque era a liderança da sigla, e porque é isso, né, as pessoas acham mais repugnante uma pichação numa igreja, e a gente sabe que a igreja representou para nós negros, igreja católica sobretudo, né, na história, e não faz nada com quem faz um colapso que até agora não tem a palavra aí tão longínqua para o negro, né, que é justiça. Mas a gente compreende, ela sabe o que é, mas é longínqua para a gente. A nossa justiça é muito difícil. A justiça para Samarco também, assim, porque ela não sofreu nada e a Mariana acabou, né. Pode passar, por favor. Aí eu já comentei um pouco do Sharpie, né, eu estou comentei que eu estou fazendo uma pesquisa com eles e tal, e aí eu peguei a ideia aí do pato. Esses dias eu estava com ele, né, esse dia inclusive foi o de Madureira que o cara puxou arma pra gente, foi nesse prédio aí. Aí ele falou uma coisa da pichação, né, ele falou que picha desde 2007, mas só virou Sharpie, né, tipo, pichador mesmo em 2017, porque a rapaziada conhece ele e tal, os outros pichadores conhecem. E também ele disse que ter esse reconhecimento, para ter esse reconhecimento ele pode acabar morrendo, seja caindo do prédio ou levando um tiro, né? Ele tem amigos, ou também tem pessoas conhecidas que já sofreram algumas coisas, né, sendo pichador, e é isso, né? O devir pichador é destrutivo, né? Que é quando eu chego na descolonização, né, que o amigo ali já estava até falando, ao meu ver, assim, do que ele me trouxe, já dá para puxar essa ideia fanoniana, né. O que seria, né, a descolonização, né? Aquele comportamento franco com os nacionais, crispado e ilegível com os colonos. Autêntico é tudo aquilo que precipita o desmoronamento do regime colonial que favorece a emergência da nação. Autêntico é o que protege os indígenas e arruína os estrangeiros. No contexto colonial, não há conduta de verdade, e o bem é simplesmente o que prejudica o colono. Aí está aí a minha ideia do bandido, né? Do bandido fanon, do bandido pichador, do herói, essa coisa toda. Porque a pichação, e ainda tem essa coisa dela ter a letra deformada, ser enigmática, né? No sentido de que cada um tem seu letramento. Eu estou levando, inclusive, para dentro do campo da educação, a pichação como uma prática escolar dislexa, né? Porque eu tive com mais de 50 pichadores, conversei com alguns, entrevistei outros. Todos que eu conversei, que eu entrevistei, todos disseram conhecer a pichação na escola. Todos, aqui no Rio de Janeiro, todos. Então, Sharpie tem aí um caminho dislexo nesse sentido, né, de entortar, escrever ao contrário, né. Aí eu não estou em vias de, né, defendo, vou chamar todo mundo aqui para minha defesa para ver o que rolou disso. Mas essa coisa do descolonizado, quando ele fala o crispado, né, o ilegível, é a pichação, né, é um garatujá de letramento autêntico, tipo, cada um tem o seu, e anula a coisa grafocêntrica, né, a gente tem que aprender o P assim, né, mas aí eu faço P ao contrário, faço P de cabeça para baixo, mas aquele é um P para mim, né, e
essa língua essa linguagem do pichador, ela é crispada. Sendo crispada, ela é contra o colono, ela é contra a ideia estabelecida de vida, né? Ou seja, a ideia branca, né? E aí essa coisa de ser incompreensível para o colono e tal, é onde está o vão, né? Da disposição para a violência, e aí a descolonização, né? A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, como se vê, um programa de desordem absoluta, mas não pode ser o resultado de uma operação mágica, de uma agitação natural ou de um entendimento amigável. A descolonização, como se sabe, é um processo histórico, isto é, não pode ser compreendida e não encontra a sua inteligibilidade, não se torna transparente para si mesma, senão na exata medida em que se faz discernível um movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo, né? O rap é muito descolonizado também, né? Bem citou o Racionais MCs, o irmão aí, né? O funk é muito descolonizado, o samba, descolonização pura, o jazz, né? A gente vê vários elementos no campo da cultura, essa coisa né? Que pode, quer dizer, num campo que a gente pode levar a cultura, né? Porque quem diz que jazz é cultura é o branco, né? Quem diz que alguma coisa é cultura tem essa amarra, mas antes tem alguma energia ali e, ao meu ver, continua com alguma perpetuação da descolonização. Jazz é jazz, né? Funk é funk, por isso que né? E através de um ritmo próprio, provocador de uma nova linguagem, né? E é isso exatamente que você falou, né? E aí eu vou chegar lá, o porquinho, né? Quando perguntaram ali, o que é porquinho? O que você passou na sua vida para entender o que é porquinho? Teu corpo. Se você não ia tomar uma nota errada e você ia voltar e ia ter recuperação, não. Tu ia se fuder como é que o Rafael Braga se fudeu, tá ligado? É isso. Essa coisa da linguagem do Fanon, uma nova linguagem, é você saber que existe o porquinho, né? E você está aqui nesse evento, assim como te perguntaram, seja lá quem for, saber que existe o porquinho e você se constranger. Quem saber que existe o porquinho e não se constrange com o porquinho é racista. Porque o porquinho é para quem? Para o filho do Eike Batista, que cortou o cara ao meio, pegando a McLaren dele na Dutra? Filho da desembargadora? Não, porquinho é para ele, né? Para ele. Meu professor, ele falou que a prisão é feita para 3 tipos: preto, pobre e prostituta. Isso a gente aprende na graduação do direito. Muita coisa isso aí, hein? Porque é tudo corpo, né? O preto que não pode ser, pobre que não tem condição de ser, e prostituta, nem deveria existir, né? Por isso que ele falou, eu entendi que você se consolidou com a fala dele, mas disse assim, e eu que o nem é foda. Gente, mas olha só, É isso. exceção, eu era a única na turma. Ainda tem isso, quando você olha, não tem espelho. Pois é. Tem 2, você vai... Não, espelho, desculpa, o que eu estou querendo dizer aqui, né, argumentando com essas bibliografias, é que espelho tem, mas não é um espelho que te aprecia, é o espelho que te quer, que tem você como objeto, que tem você para fazer o que eles quiserem, a gosto, de falar assim, no cu não, falar de novo, no cu não. Falei 3 vezes, vou falar 7. No cu não, no cu não, no cu não, no cu não. Laroeixo. É isso. Porque assim, a gosto. A coisa do espelho é teorizante. E é artimanha, né? O Achille Mbembe, ele fala no início do livro, no Crítica da Razão Negra, ele fala que pensar a Europa não mais como epicentro é um jogo perigoso, mas necessário, mas é perigoso. E aí eu não levo essa discussão, mas a gente vê as amarras dentro do capitalismo para essas questões que você bem disse aí, né? As amarras, né? Mas essa é outra coisa. Me dá o segundo vídeo, por favor. É o de baixo, isso.
Então, gente, olha só, aí enquanto ele vai desligando a luz ali, eu vou pedir desculpa também com antecedência que esse vídeo é muito pesado, existem outros mais pesados ainda, eu só explicando rápido assim, dentro dessa coisa corpórea, né, que a gente estava falando, a coisa do agosto, do que eu quero, que eu posso fazer com você, acontece em todo momento na cidade, né? Porque esse vídeo não é com pichador, são com 3 grafiteiros que foram confundidos com pichadores, né? Olha o nível da coisa, como é que é a colonização, né? Ela é realmente, assim como o racismo a colonização é muito inconstante, né? Por isso esse vertiginoso conjunto, essa mudança, né? E por isso que, né? Tem o Fernando Holliday, tem a propaganda, tem isso, infelizmente vai ter mais, né? Vai ter mais, e vai ter a gente para falar, obviamente, né? Mas vai ter mais, né? O Fanon, eu titulei esse vídeo ali, ó, tá escrito ali no cantinho, no lado esquerdo, em cima, Vídeo Verdadeiros Infernos, né? O Fanon, ele diz o seguinte, entender que o racismo existe é viver no inferno. Enfrentar o mundo é viver no inferno. Isso que você falou para mim agora, vocês estão falando essa troca de pequenas coisas. Imagine quantas pessoas tem aqui, cada pessoa aqui, vários infernos, entendeu? É o puro inferno. E a gente é o capeta mesmo, que a gente vive nessa porra, esse inferno, entendeu? O moleque foi pego pela polícia, foi como é que se diz, né? Foi implantado lá, parado para tu e tal, sei o quê. E tá estudando, né? Porra, inferno, mano, inferno pra caramba e tal. E aí aconteceu o inferno na vida desses 3 grafiteiros que foram confundidos com pichadores. Porque dentro da fala do Fanon também, né, quando ele fala da quinta essência do mal, do repugnante, né, do que eu digo que a Mariana não é um crime maior do que pichar, sei lá, essa faculdade aqui, essa parede aqui. Entendeu? Mariana não é pior que isso, pichação é pior, é esse inferno, né? E eles viveram esse inferno dessa forma. Pode apertar o play. Grafiteiro é o caralho. Se passar dia no Saara, o Serol vai pegar. Ai, porra. Tu não bota a mão não, porra. Não bota a mão não, porra. Bota a mão não, porra. Tu tá escutando? Vai grafitar na casa do caralho, porra. Tem que falar. Tô escutando. Isso aí, porra. Tô escutando. Não olha pra mim não, filha da puta. Não olha pra mim não, filha da puta. Agora arruma o balde. Calma aí. Eu vou limpar isso aí, ó. Eu quero escutar dos 3 em voz alta. Nunca mais eu quero saber do Saara. Nunca mais eu quero saber do Saara. Não passe no Saara pra fazer minha arte. Não passo no Saara pra fazer minha arte. Eu sou um cuzão. Agora todo mundo vai apanhar nessa porra. Ai. Não bota o pé. Eu vou quebrar o pé. Eu vou quebrar o pé. Então, aí voltando a esse papo da descolonização, a descolonização apela para a razão dos colonizados, estes que fazem uma justa inversão das coisas, né? O Rio de Janeiro, ele tem uma lei de grafite, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele tem uma lei de grafite, que você pode grafitar em alguns lugares e tal. E esses meninos estavam na lei de grafite. Os 3 meninos são de Caxias, eles têm um que mora lá perto da faculdade, lá da FEBEV. Os 3 são de Caxias. Esse do grito, quando vocês escutaram, ele quebrou o pé. Quebraram o pé dele, a costela dele. Cada um teve a costela quebrada, mas um quebrou o pé e a costela, né? E aí ele tá com síndrome do pânico, entendeu? 6 horas da noite ele já se recolhe. Porque ele remete à escuridão, quando vai cair na noite, ele vai remetendo àquele dia, que foi em janeiro de 2016. Né? Aconteceu com o grafiteiro, mas é assim que os pichadores são tratados. E dentro dessa coisa do pichador, de ser pichador, ou de ser alguma coisa que vai levar a alguma coisa de descolonização, é um escárnio, né? É o escárnio, é o puro escárnio que o Fanon fala dessa coisa do escárnio. Isso se dá, essa disposição de ter alguma coisa que vai levar à descolonização, é o escárnio quando se invocam na sua presença os valores que, mesmo sabendo que pode ser morto por isso, faz. Tipo,
quando o Fanon fala, insulta-os, vomita-os com todas as suas forças. Papo reto? É o foda-se, vou fazer. Foda-se, vou pintar a cara do Cristo, né? Foda-se, né? Foda-se. Eu vou pintar o que for, eu vou rabiscar aqui, né? E aí o escárnio de Fanon parece mostrar aquele momento que deveria ser dúvida, né? Da vergonha, mas antes de ser dúvida acontece, se deseja aquela ideia do vou fazer de qualquer maneira, que aí ele lembra do sonho, né? Aí voltando um pouco do que o irmão falou, né, desse tipo de, quando a gente pensa o racismo desse meio, né, e aqueles que no Brasil tem a ideia de Capitão do Mato, né, que é o Sarangos hoje, né, os policiais e tal, aí ele fala o seguinte: eu sonho que dou um salto, que nado, que corro, que subo, sonho que estouro na gargalhada, que transponho o rio com uma pernada, que sou perseguido por um bando de veículos que não me pegam nunca. Durante a colonização, o colonizado não cessa de se libertar entre 9 horas da noite e 6 horas da manhã. Né? Aí, dando o exemplo do nosso irmão Fernando Holliday, é que ele, dentro dessa loucura toda, ele aposta que, sei lá, né, já que ele humilha a gente, tudo mais, provocando as humilhações dele, ele deve ter desejos asquerosos, escárnios puros nos sonhos deles, bizarro com o Dória, sei lá, namorando o Dória, não sei. Pode ser, porque como ele fala do negro, como ele fala do gay, como ele fala esse tipo de coisa, são situações que nos colocam a pensar essa neurose de Fanon num trauma da vida desse menino que é irrecuperável, né? Assim como outros também, né? Que inclusive brancos, né? E porque ele acha que é branco, né? Que ele acha que é branco. O problema todo é esse. A neurose vem daí. E aí, mas ele relaxa e dorme, entendeu? Ele goza, né? Ele goza. Como ele goza no escárnio, eu não sei, eu não o conheço. Mas esse gosto dele deve ser perturbador, né? Na minha pesquisa, eu estou levando até, né, a partir de Fanon, eu estou tendo algumas leituras com a psicanálise, não tem como, né, fugir, né? Essa coisa da psique mesmo, estou no Freud e tudo mais, mas o Fanon, né, sendo já um filósofo e psiquiatra, ele traz muitos elementos aí para a gente pensar esse escárnio, né, esse gozo de sonhar, em querer pular. Guarda aí que agora vai vir a maior bomba de todos, sim. Antes assim, né, de eu passar, eu não falei isso em público ainda, e eu acho que é uma boa oportunidade para trocar com vocês, né, sabendo que era evento afrodiaspórico, não sei o que, a maioria vai ser negra, e eu vou trocar essa ideia com eles, né. Dessa imagem aqui, pode passar. Isso aí eu já falei. Então, isso aí é uma pichação, né, na cara de Zumbi dos Palmares, e eu conheço o camarada que fez isso aí, que é o Cuca, né? O Cuca é desses da relação pública na vida, que já tem lá seus 30 e poucos e é pichador ainda, e é um dos grandes pichadores aí do Rio de Janeiro, de nome, né? E aí na entrevista, né, eu já sabendo quem ele era e tal, ele é muito simpático e tal, não sei o que, aí eu falei assim, pô, cara, mas diz aí, agora é verdade, né, a verdade, brincando com ele, a verdade. Fala aí, até pegando essa ideia da verdade do colono, né, eu aqui, pá, qual foi? Por que você fez isso? Aí ele falou o seguinte: sei quem foi, sim. Zumbi foi um cara revolucionário da época da escravização. Ele ainda falou escravização, olha como é que foi incrível isso, né? Porque normalmente a gente fala escravidão e a gente sabe que não foi escravidão, foi escravização, né? Sei quem foi, sim. Zumbi foi um cara revolucionário da época da escravização. E o que acontece? Eu fico até assim, né? Tipo, pichei o Zumbi, o cara responsa, né? Mas minha intenção foi apenas a de pichar, não rodar e sair nos jornais. E tive êxito, porque saí na televisão. Se picharem em outra época do ano, não sai. Daí, dia 19, cheguei lá para pichar com a finalidade de sair na mídia e não rodar. Por
porque lá sempre tem festa no dia 20 de novembro. Mas não tenho nada contra Zumbi. Admiro ele. Minha finalidade era sair na mídia. Assim como o camarada da Suasca, o Casão, que para variar é negro, né? Aí essa coisa do Cuca, eu provoco esse momento, obviamente no campo conflitante, né? Opa, mas e aí, né? Eu já cheguei para ele, ele já me entendeu. Eu falei assim, por que você fez isso? Nem falei de racismo em nada, só falei assim, por que você fez isso? Ele pegou e deu essa resposta para mim. Aí eu pensei, pô, esse momento conflitante da posição opositora entre as duas zonas, diante da iluminada, asfaltada, sólida e toda de pedra e ferro, farta, cheia de coisas boas, de brancos estrangeiros, a cidade do colono. O Cuca me fez pensar essa pichação, assim como outra qualquer pichação que vai acontecer na cabeça de Zumbi dos Palmares, né, aquela do centro do Rio de Janeiro, me leva a essa coisa, porque a cidade, aí eu trabalho, né, a cidade limpa é a cidade do colono. A cidade do colono é a que não existe racismo. A cidade do colono é a que não existe genocídio, né? É a cidade que os pretos estão todos felizes. Dia 20 de novembro batendo palma e tal, né? Sim, é para comemorar? É, mas a gente não pode comemorar e sentir raiva também, sentir ódio, né? Querer também explodir o mundo todo. A gente não faz isso no jogo do Flamengo? Ou do Brasil, quem é nacional, não sei o que, fazer o jogo do nosso time. A gente não faz isso. A gente, valeu, cara, você é foda. Depois a gente, caraca, seu merda e tal. Pá. Porque a gente já foi no Maracanã. O futebol, né, é um campo que a gente pode levar esse termo ambíguo, sabe? O ser humano, ele é racional, ele não é uma coisa e outra, né? O Ocidente pensa assim, o bem, mal, tal, né? E aí, pensando assim, o Fanon, ele divide a ideia de metrópole em duas, nesse processo de linguagem, na cidade do colono e na cidade do colonizado. E a cidade primeira, a do que aponta o outro, a do reflexo do espelho, a dona do espelho, a cidade do branco, do estrangeiro, é uma cidade limpa. É uma cidade que vai ter a cara de zumbi limpa e vai falar que zumbi é o zumbi lá de alguma novela que vai sair aí, né? Alguma coisa de... Ela vai falar que o bandido é aquele, o sabiá, é aquele que compra arma pela internet, que eu vi isso nessa novela, e agora que eu falei, que isso? Mano, você tá no meio da boca de fumo, eu sou de favela também, né? Pô, tá no meio da boca de fumo, tu vai abrir o WhatsApp no meio da boca, vai tomar um piau, meu irmão. Vários bandidos estão rodando por causa disso, fica tirando foto, a zap com arma e tal, pá, até esse aí que tá o inimigo público número 1, né? O crápula maior de todos, que é o Rogério 57, né? Aí ele tá, tipo assim... Pá, várias fotos, caralho, perde a linha, bandido, mano, pô, enfim, não mole, né? Aí, pois é, emocionadão. Aí, tipo, a cidade do colono é essa ideia da cidade limpa, né? E aí, obviamente, é violento ver a cara de zumbi pichada, né? Assim como é violento ver uma mulher arrastada que foi comprar pão na rua, por policiais militares, né? É a cidade de cara de zumbi pichada, é a cidade que arrasta a Cláudia, entende? Né? Pensando por aí, essa violência causa vergonha, né? Eu fico com vergonha, e que bom, né? Que eu fico com vergonha. E ele, ao meu ver, mesmo que tenha caído para o lado racista, ele entende que foi racista. E caiu para o lado da vergonha também, né? Que eu conheço ele, eu conheço o Cuca. E aí ele me fala, quando ele diz, fico meio assim, né? Tipo, pichei zumbi, o cara responsa, mas minha intenção era outra e tal. Pá. No off, ele até falou assim: eu acho que zumbi até. Cara, é incrível assim, porque às vezes eu converso com o pichador, eu fico assim, cara, esse filho da puta leu Fanon, não leu não? Eu fico assim, cara, tá mole pra mim citar Fanon aqui, sabe? Não, cara, porque eu acho que zumbi ia até gostar, cara, disso aí. É igual o caso do Dark, que pichou o túmulo do Cazuza. Ele sabia que era o túmulo do Cazuza, e pichou mesmo o túmulo do Cazuza, porque ele é fã do Cazuza, e pichou o túmulo do Cazuza. Aí queriam prender ele, fizeram um multinho, foram na casa da Rocinha, não sei o que e tal, vários. Aí é isso, né? Inimigo público número 1, helicóptero,
bate na porta, ô arrombado, sai daí, pá, mandados, caralho. A mãe, porra, aí se entregou, aí chegou lá, quem tirou o Dark da cadeia? A mãe do Cazuza. A mãe do Cazuza falou assim, não, que isso, pô, menino, pá. Aí, isso tem até no documentário Os Campos de Pichação, que é o do meu orientador, Gustavo Coelho, tem no YouTube, bota lá que vocês vão ver essa história. Aí o Dark falou, pô, cara, é isso, né, pô, o Picheiro, acho que até o Cazuza ia gostar, né, cara, que ele é um cara revolucionário, pá, embora tinha até aquelas ideias doidonas de maluco, beleza, vida louca. Então assim, pô, sou vida louca também, foi lá e mandei minha vida louca, tá ligado? Aí a mãe dele, cara, tirou ele da cadeia, que o cara já queria um, tipo assim, né? Pode passar, por favor. E aí, falando da cidade do colonizado, essa cidade que a gente vive, só um adendo que é a mesma cidade, né? A gente já entende isso, já está visto. Tem a cidade limpa e tem a cidade do colonizado. A cidade do colonizado, ela contempla a cidade do colono, ela sabe que a cidade do colono está ali. Na verdade, o colonizado, ele tem inveja daquela cidade. Ele quer aquela cidade para ele, mas ele quer para ser igual o Fernando Holliday? Não. Ele quer lá, sei lá, para mijar lá, cagar lá, para fazer sexo no meio da rua e gozar no chão. Sei lá, qualquer coisa desse que vai esculachar, tá ligado? A cidade destruir, vai ser essa cidade do colonizado. Aqui tem sujeitos desse tipo. Tem sujeitos tipo o Fernando Holliday? Tem. Por isso que eu estou dizendo. Tem, dentro da cidade do colonizado, tem as duas cidades. Porque a cidade do colonizado está ali vista. A do colono também. Mas como é que é vista? E domina. Ele domina. Ele faz o preto ser o Fernando Holliday, a cidade do colono. Entende? Faz o cidadão assim, né? A cidade de cidadela, ser da cidade, ele faz os sujeitos assim, ser da, né? Aí, pensar essa cidade do colonizado me remete lá a César, né? Porque ele fala assim, cidade achatada, espraiada, tropega pela falta de bom senso, inerte, sufocada sob o fardo geométrico de cruzes eternamente presentes, desassossegada diante do destino, muda, contrariada de todas as maneiras possíveis, incapaz de prosperar com os sumos da terra, perplexa, podada, reduzida, carente da fauna e flora. Né? É praticamente quando, sei lá, vou dar uma metáfora aqui, a maioria acredita que é do Rio de Janeiro, né? A gente conhece o baile funk, né? Aí baile funk de favela. Aí quando proíbe o baile funk de favela, sempre tinha outro baile funk pra gente ir, né? Eu sou um cara, eu tenho 30, né? Então assim, eu sou um cara que frequentei os melhores, modéstia à parte, eu consigo, porra, melhores bailes, fui todos os bailes você imaginar, Rocinha, Providência, e a ônibus da Alta, eu sou da cidade alta, né? Aí a ônibus da Alta, lotado, vai bola, blá, blá, blá. Agora tem lá o da Gaiola, às vezes tem PU, às vezes tem uns bailes assim de rua, pá. Tem esses bailes da galera da antiga, pai bola e tal, os parceiros fazendo, mas esse baile funk de rua mesmo, que toca, né, o Arrocha agora, esse baile pesadão, pá, neurótico, que é o baile da Gaiola, né? O baile, e nós emocionados, né? Porra, mas se emocionaram, ficou hoje sem baile, né? Aí vai ter, porra, não tem baile porque tá assim assado, do nada o baile voltou, aí volta pesadão, sabe? Aí tipo, essa perplexidade e tal, essa coisa que não vai ter, e vai dizer que vai ter sim e tal, é isso que a Miss Cezé fala no caderno de retorno para o país, né? E aí a cidade colonizada é isso, né? Onde nasce e se morre em qualquer lugar, mostra fome por pão, carne, sapato, carvão, luz. Não pode existir baile funk. O baile funk tem que ser lá na rua da Lavradio, lá dos bagulho lá, aí vai ter o baile da Gaiola, do J. Renan, não sei o que, só que no centro. O baile eu já ouvi, baile na Nova Holanda, no negócio, eu vi, caralho, coisa que pariu. Arco do Teles, caralho. Sabe o Arco do Teles? É tudo Arco do Teles. Pois é, eu tenho 30, tá ligado? Eu posso ir pro Arco do Teles. Eu não fui ainda não, posso ir pro Arco do Teles. Tô criticando quem vai, obviamente, não tô criticando quem vai pro Arco do Teles, não é isso, gente. Mas a visceralidade de você pegar um ônibus, de um moleque chegar pra você e falar assim, ó, aí a linguagem, né? A linguagem. Aí fala assim, pô, tu mora onde?
Onde que eu amo? Na minha casa. E o quarto é com vermelho, mané. Qual foi? Sou da alta pra porrada comer, você perdendo a porrada e os moleques te jogarem do ônibus, e você ter que 6 horas da manhã tu levar o teu amigo que caiu do ônibus pro Getúlio Vargas, sabe? Com a cabeça fudida, o negão com a cabeça arrombada, assim, caiu a cabeça no chão e tal. Era esse baile que eu estou falando. Não que a gente mereça isso, né? Mas eu entendi, a galera daquela época entendeu algumas coisas que vocês, essa geração agora, não vai entender, mas vai entender por outros vios. Por exemplo, para mim já é um nó. Quer dizer que na Nova Holanda não pode ter baile, mas aí quando o branco fala, o branco produtor, né? O sinistrão, pá, o legalzão, que fuma maconha, que namora uma preta e não sei o que, para falar assim, não, aqui pode ter, aqui no Arco de Teles, é de graça, não sei o que lá, Ademáfia e tal, pá. Até, parceiro, Matheus Aragão e tal, um baile funk, isso aqui, mas assim, é isso, cidade do colonizado, mesma cidade, né? Aí vocês entenderam bem, né? Bom, me veio, era outro exemplo que eu dei aqui, eu botei o funk. E no Rio de Janeiro tem isso o tempo inteiro. Ele é fundado o Rio de Janeiro, o brasileiro, o ser da cidade. Quando fala ser da cidade, não é o ser só do Rio de Janeiro, é o ser cidadão, né? O ser cidadão, ele tem isso, e o Abdias Nascimento, ele traz essa coisa provocando a grande expressão de eliminação de todas as pichações da cara de zumbi, chamada democracia racial, né? A democracia racial por estudos de raça, sem provocar a Europa, porque Gilberto Freire e outros criticaram a questão da escravização, da nossa dívida. Por quê? Por causa da democracia racial. O que é a democracia racial? Nada mais, nada menos que pensar os processos de colonização do Brasil sem tirar a Europa do epicentro. Continua a Europa como epicentro. Então, tem a mancha negra, né, que o Abdias fala que tem que eliminar a mancha negra, então tem que embranquecer. O embranquecimento, né, quando ele fala do genocídio do povo negro, nessa publicação que é muito importante, ele fala isso o tempo inteiro. Aí ele fala do campo da cultura, outras coisas e tal, né? Do estupro, né? O corpo do brasileiro e da brasileira é fundado em estupro, né? Todos aqui foram estuprados de alguma maneira. Todos, né? Todos e todas. Muitas formas. Às vezes todas em lugar de todos, e todos em lugar de todas. É uma parada muito louca que foi reduzida a botar a poeira para debaixo do tapete a verdade do colono num termo chamado democracia racial, né? E aí é o desdém, né? A democracia racial é o desdém instaurado na institucionalidade do Brasil, através de uma ferramenta genocida de apoio aparente de todos, inclusive da Igreja Católica, que até já comentei um pouquinho, falei, né, rápido, que considerava o negro como um sangue infectado, né? A gente vindo para cá, a minha mulher veio comigo, né? E aí ela me mostrou uma matéria do arcebispo, que seria papa, falando um negócio de pedofilia bizarro, falando que criança é culpada pela pedofilia dos padres. Olha que loucura! Homem branco, coisas brancas. O cara vai lá e fala uma matéria de jornal grandona, o jornal é desse tamanho. A matéria grandona, ele falando essa porra, e ele se autodeclarando pedófilo, a meu ver, tá ali, cara. Você nem é advogado do diabo. Só olha ali, cara, o cara tá falando que é pedófilo. O cara falou que, tipo assim, em suma foi, como é que foi? A culpa é da criança, porque a criança, quando é carente, ela quer amor, né? E ela fica querendo amor, aí o padre tá ali e dá amor pra ela. Puta que pariu! Eu falei, porra, é isso, né? A culpa. Aí ela bem disse, pô, e quem é essa criança que fala com o padre? Né? Não é o filho de nenhum dos marinhos, né? Não é o filho da Batista, nem esses caras. É criança abandonada, órfã, entendeu? Que não tem pai nem mãe. Quem é criança assim, né? Vai um orfanato para vocês verem que vão ver a cor de quem é esse tipo de criança, né? É preta. Precisa fazer faculdade para isso. A gente sabe, a gente compreende, né? E aí a criança, o cara falou isso, ela falou assim, pô, mas ele tá todo errado, não sei o que, pai bola, né? Eu falei assim, não tá não. Não tá não.
Não está errado. Ele está na razão dele, a verdade do colono. Entendeu? Ele pode falar isso, né? Ele pode. Porque aí, provocando para as perguntas, há uma pergunta que eu faço a vocês, depois vocês respondem, né? Quando eu terminar aqui, estou quase acabando já. O caso lá do Museu das Artes, sei que lá, do nu, pegar no corpo e tal. Se aquilo ali fosse um negão, uma exposição feita por negão, botar a mão no pau de preto. A gente que já é, como diz o Fanon, o próprio falo. Inclusive a mulher preta. A mulher preta é transformada em falo ao desejo, a gosto da branqueidade, né? E assim, fazendo essa pergunta é muito doido, porque eu não estou diminuindo a situação das artes, do negócio da censura, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando quem é o corpo que pode brigar pela não censura. Quem é que pode? E é embranquecido, sim. A arte é genocidamente, sim, racista, né? Sabemos disso. Pode passar, por favor. Aí esse embranquecimento brasileiro, o genocida racial de cor, se dá no âmbito cultural, onde o estupro de mulheres indígenas e africanas, por exemplo, foi uma dessas estratégias romantizadas pelas ideias enaltecedoras das virtudes da citada mistura de sangue. Para Abdias, a democracia racial concede aos negros apenas um privilégio, aquele de se tornarem brancos por dentro e fora. Pode passar. E aí, para finalizar, a cidade do colonizado existe nesse movimento sociopolítico cultural embranquecedor, que dá o sentido de ser a cidade, dentro das aceitações, negações e seus conflitos. O genocídio é a característica dessa cidade e mostra o controle através de variadas formas de destruição da impossibilidade de ser negro, aquele que ninguém, nem aqueles que o inventaram, nem os que foram englobados nesse nome desejaria ser, ou na prática ser tratado como tal, aquele que vemos quando nasce e vê, sobretudo quando nada queremos compreender, pois o realizador da exuberância irracional que tem abalado, pois é o realizador da exuberância irracional, é colocado como irracional, que tem abalado o próprio sistema racional, né? Que é a casa da vergonha, a casa do constrangimento e a casa do, como todo mundo aqui falou, aí para fechar com o Fanon, do abandônico negro. Eu acho que é o maior termo que ele fala e ponto. Ele fala em duas vezes, eu acho que essa expressão. Abandônico negro é aquele que vou deixar para lá. Estou sozinho. É o abandônico negro. O abandônico negro, dentro disso que o Fanon fala, dentro disso que outros se propõem a falar, quando não coloca mais a Europa como epicentro, é pensar a potência. Quando a gente é colocado reduzido a nada, reduzido a coisa, a homem coisa, a homem objeto, a homem tudo, menos homem. O negro e a negra é tudo, menos humano. Não é. E, ao meu ver, nessas leituras, nunca vai ser, né? E a gente viver nesse nunca ser é viver no inferno. A gente viver no inferno é viver no conflito. No conflito de trabalhar alguma coisa solúvel entre o homem negro e o homem branco. E essa coisa solúvel não é tipo assim, apertar a mão, democracia racial. Não. É para falar que existiu mancha branca, é para falar que existe o porquinho. É para falar assim, pô, conheço alguém preso por nada. Ou conheço alguém preso que, pô, tá, meu primeiro traficante de drogas, não sei o que. Olha a cidade do colono aí, do colonizado e do colono. Traficante de drogas. Traficante de drogas, gente. Moleque que tá segurando um fuzil com uma porrada de papelote de cocaína, sei lá, bala, maconha, essas coisas todas nervosas. Porra, tirando a maconha, né? Mas essas drogas e tal, crack, né? Sobretudo crack. Crack é uma droga que foi feita para ser outra série agora. Crack é uma droga para acabar com essa mancha negra. Lá nos Estados Unidos foi o crack. Para acabar com a mancha negra, eles fizeram o crack.
né? Olha como é que o racismo lá é diferente. Tem uma série agora acho que é da HBO, que estreou agora, esqueci o nome, gringa lá e tal, que fala sobre essa parada. Mas o negro é viver nesse inferno, e o inferno é o baile funk, é a novinha, é o bala nos alemão, é o fechando com funk, com o Cidinho, é o você tá proibido de morrer. Que até quando você morre, proibido de morrer é o Cidinho. Cidinho, Doca, só quero ser feliz. Então, ele fala uma frase assim: você tá proibido de morrer. Que no baile funk, porra, é foda. Eu nem gosto de tocar essa música no baile funk, porque eu começo a chorar, assim, tô com meus amigos, eu fico emocionadaço e tal. Quando eu vou ver, tá porra, e mamãe chorando, assim, tá ligado? Porque, porra, vários amigos morreram, pá, não sei o que, Rio de Janeiro, pá. Então, assim, é proibido de morrer, e mesmo quando morre, tá proibido de morrer também. Porque aí, pegando a pichação, fulano vive, né? Beltrano vive, né? É isso. Obrigado, gente.